Esse Deus é maravilhoso, que opera de forma tremenda em nossas vidas. Eu queria brincar um pouquinho com vocês. Vocês brincam comigo? Sim ou não? Então tá bom, nós vamos brincar de vivo morto, ok? De vivo morto. Então, para você não ficar levantando e sentando, porque a gente já não está nessa idade mais, você vai estender seu braço para a cadeira da frente, assim, seus braços. Quando você estiver assim, você está morto, ok? Morto. Quando eu fizer assim, você está vivo. Eu vou dar o comando e você vai fazer. E o meu objetivo é fazer você errar. Tá joia? Rapidinho. Morto, vivo. Morto, vivo. Vivo. Já teve um punhado de vivo morto. Então vamos voltar lá de novo. Você está vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Eita, morto. Vivo. Morto. Morto. É um monte de vivo morto e de morto vivo. Ok. Esse texto, essa brincadeira ela é muito interessante, a brincadeira do vivo morto, porque a Bíblia vai falar sobre o morto vivo e também o vivo morto. Quando a gente observa Efésios capítulo 2, verso 1, parte B, se a gente só pula a primeira ali até o 3, vai dizer assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, satisfazendo o mundo, a carne e o diabo. Então, quando nós estamos satisfazendo a vontade do mundo, da carne e do diabo, nós na realidade estamos vivos, mas perante Deus estamos mortos. Ok? Então esse aí é o morto, é o vivo morto. Mas também existe uma outra, que está em Romanos 6,11. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Ou seja, quando eu morro para o pecado, que é o mundo, a carne e o diabo, eu estou morto para eles, mas estou vivo para Deus. Ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque existe um texto bíblico que se encontra em João capítulo 11, do verso 1 ao 46, e ele fala sobre um dos milagres mais maravilhosos que Jesus operou. Trata-se de uma prova incontestável da divindade de Jesus Cristo. Se a gente for pensar assim, de forma simples, nós poderíamos dizer que milagres como esses foram realizados por outros personagens bíblicos. Eu quero falar de alguns. Elias e o filho da viúva de Serepta, 1 Reis 17, 20 a 22. Eliseu e o filho da Sunamita, 2 Reis 4, 32 a 35. Eliseu mesmo morto, jogaram um defunto em seu túmulo, quando tocou em seus ossos, ele ressuscitou. 2 Reis 13, 20 e 21. E aí nós olhamos para Jesus e a filha de Jairo, Marcos 5, 21 a 43, Jesus e o filho da viúva de Naim, Lucas 7, 11 a 15, e aí nós olhamos para Pedro. Pedro ora por Tabita ou Dorcas, em Atos 9, 36 a 40, e ela ressuscita. Paulo orando por Eutico, ele pregando, ele estava na janela, dormiu e morreu, caiu, morreu. E ele fez com que ele assim ressuscitasse. Se você dormir, preste bem atenção nisso, você pode morrer. Só que eu não sou Paulo para poder te ressuscitar, então tome muito cuidado. Aí sugeri uma pergunta, nesta manhã. O que difere estes milagres do de João, capítulo 11, do 1 ao 46? É uma coisa muito simples. É o fato de que Lázaro já estava sepultado há 4 dias. E somente Jesus pode reverter um estado de putrefação e fazer um milagre extraordinário como esse. Ele já estava, como diz a sua irmã, fedendo. Para compreendermos esse milagre, nós vamos dividir o texto em 3 partes.
as quais eu quero denominar de fases. E essas fases, elas buscam elucidar o tema de hoje, que eu quero falar com vocês sobre fases de um milagre. Feche seus olhos. Pai, ajude-nos a compreendermos aquilo que o Senhor tem a ministrar em nossos corações. O Senhor está aqui, nós temos sentido a Tua presença e o mover do Teu Espírito. Agora, Pai, faça com que nós entendamos as fases do milagre, olhando para o texto, Senhor, da ressurreição de Lázaro. Ministre, Senhor, aos nossos corações, pois é em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta em João capítulo 11, ou o seu smartphone. E eu quero dizer para você que a primeira fase, eu a denominei de fase da necessidade, ok? Que vai do verso 1 ao verso 5. Por que eu digo? Porque essa narrativa, ela começa com a informação de que Lázaro estava enfermo. Olha, aquele a quem tu amas está enfermo. E João, ele faz questão de dizer que é Lázaro, irmão de Maria, aquela que ungiu o Senhor com um óleo muito caro, um perfume caríssimo, enxugou os seus pés com os cabelos. E o texto continua assim nos informando que as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandaram para Jesus a seguinte mensagem: está enfermo aquele que amas. Ou seja, a família passava por uma necessidade, a cura de uma enfermidade. O Senhor Jesus reconheceu a necessidade delas e respondeu ao mensageiro, dizendo: essa enfermidade é para a glória de Deus. No verso 5, vai haver uma ratificação de que Jesus amava aquela família, as irmãs e Lázaro. É muito interessante observar isso aqui, e eu queria, na realidade, assim, entender algumas lições importantes desta parte do texto que nós já assim comentamos sobre ela. E eu vejo que a distância que Jesus se encontrava de Betânia era mais de 30 quilômetros. Isso levava pelo menos um dia de viagem. E o mensageiro saiu e encontrou Jesus. Nós vamos ver isso aqui. Jesus ainda aguarda mais 2 dias no local. E aí então ele resolve ir até Betânia para ver a questão da enfermidade de Lázaro. E ele leva mais um dia. Quando eles começam a dialogar, nós vamos entender que as irmãs de Lázaro dizem que ele já estava sepultado há 4 dias. 1 dia do mensageiro, 2 dias que Jesus aguardou e 1 dia da viagem do Senhor. Só que quando nós entendemos isso, se eles levaram 4 dias, eu entendo que Lázaro morreu concomitantemente após a saída do mensageiro. Vocês concordam comigo? É claro. Então eu entendo que nós precisamos buscar o Senhor de imediato e não esperar agravar o problema. É tão interessante que nós temos um grupo considerável na igreja. E quando nós chamamos, o pastor Israel chamou vocês para vir aqui à frente para a oração intercessória, o número de pessoas que vêm até aqui são poucos em relação ao público que assim nos ouve. Mas por que disso? Porque nós muitas das vezes somos como Marta e Maria, que retardamos assim a busca por uma solução dos nossos problemas, a busca por uma solução das nossas necessidades. E quando elas se aperceberam e pediram para chamar Jesus, já era tarde. Eu digo isso porque eu sou assim. Muitas das vezes eu procuro resolver os meus problemas, as minhas necessidades, das mais diversas formas. E quando eu não tenho mais soluções, eu falo assim: agora só resta orar. Você é assim também? Queridos, nós precisamos buscar o Senhor de imediato e não esperar a situação agravar. Ele precisa ocupar a parte mais importante da nossa agenda. Tem uma necessidade, apresente o Senhor. Eu entendo também que nós devemos buscar
a ajuda no lugar certo. Levaram um dia até Jesus e eles não ficaram procurando, porque eles já sabiam onde estava aquele que poderia suprir as suas necessidades. E você? Você tem buscado ajuda onde? Elas foram aonde estava o Senhor. E nós? Hoje é dia de segundo turno de eleições. Às vezes nós procuramos ajuda na política. Outros, quando os problemas, as necessidades vêm, eles se desesperam e procuram ajuda nos bares. E nós? Aonde procuramos ajuda para suprir as nossas necessidades? Maria e Marta foi onde estava Jesus. Esse é o local que nós precisamos ir. E aonde Jesus está? Está aqui. Está na sua casa. Está nos PGMs. Está onde o povo se reúne para adorar e glorificar o nome do Senhor. A primeira fase é a fase da necessidade. Nós não podemos retardar a busca por Deus em nossas necessidades. Nós precisamos ir no lugar certo. Mas diz também o texto que aquele a quem tu amas, e eu vejo que nós devemos valorizar a amizade com o Senhor Jesus. Quem aqui nunca conversou comigo? Por favor, levante o braço. Amém, obrigado pela sinceridade. Depois me procure no término do culto. Sabe qual que é o problema? Você tem dificuldade de me pedir algo, por mais que nós assim sejamos da mesma igreja. Mas quando nós cultivamos, valorizamos a amizade com o Senhor, nós temos facilidade de pedir algo, porque Ele é o nosso amigo. Já não vos chamo mais servo, mas tenho chamado de amigo, porque tudo que eu ouvi do meu Pai eu tenho dado a lhe conhecer. Então nós precisamos valorizar. E qual é a forma de valorizar, de relacionar com o Senhor? Quando eu oro, eu falo com Deus, eu exponho o meu coração e Ele passa a me conhecer. Quando eu leio a palavra, Ele fala comigo e eu passo a conhecê-lo. E quando eu o conheço, eu começo a desfrutar de uma intimidade maior com Ele. E eu quero dizer para vocês, tem esse slide, está aí, por favor, coloque. A amizade de Jesus não nos isenta do sofrimento desta vida, mas nos garante sua atenção, simpatia e alívio na dor. Estamos no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Não estamos isentos das enfermidades, das lutas e das dores, mas nós temos a atenção do nosso Deus. Nós temos a sua simpatia e alívio para a dor. Querido, qual é a sua necessidade nesta manhã? Você que nos assiste, qual é a sua necessidade nesta manhã? O Senhor quer que você assim a apresente, para que Ele possa realizar um milagre que demonstre a sua divindade em sua vida. Uma segunda fase, tem o slide aí também, é a fase do amadurecimento. Isso está do verso 17 ao 37. Quando Jesus chegou em Betânia, Lázaro já estava morto e sepultado há 4 dias. Marta, ao saber da presença de Jesus, correu ao seu encontro e disse, no verso 21, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha só, aqui é um passado. Se o Senhor estivesse, ele não teria morrido. Nós vamos ver que essa frase aqui ela é um pouco ambígua, nós vamos ver isso logo mais à frente. E esta mesma frase, ela foi usada por Maria no verso 32, que ela diz quando encontra com Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Marta, ela continua e expressa a sua fé no verso 22, mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Olha só, glória a Deus, aleluia. E Jesus responde no verso 23, o seu irmão há de ressurgir.
Só que ela não compreendeu. Ela não entende plenamente o que o Senhor estava falando e diz assim no verso 24: eu sei que Ele há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Essa é a nossa esperança, que você e eu temos. Mas não era isso que o Senhor Jesus estava falando com ela. Ela compreendia que Jesus poderia ter feito um milagre no passado, que Jesus vai fazer um milagre no futuro, mas existia uma lacuna entre tudo isso aí, que era verdadeiramente o presente. E o diálogo continua, e ao ver Maria chorando, Jesus se agita no espírito e chora. Os judeus que a acompanhavam, que vieram de Jerusalém, que se compadeciam com ela, que eram os judeus piedosos, entenderam o quanto ele amava Lázaro, mas ao mesmo tempo eles criticaram por não haver curado. Mas se ele curou os cegos, por que ele não curou também a Lázaro? E eu vejo assim, então, algumas lições de amadurecimento, porque temos necessidades, e no transcurso disso nós vamos nos amadurecendo, porque nós vamos relacionando com o Senhor. E a primeira coisa é a decepção. Às vezes nós decepcionamos com Deus e com nós mesmos. Veja que a frase do verso 21 e 32, onde ele disse assim, elas dizem assim: se estivesses aqui, ele não teria morrido. Ela tem um sentido ambíguo, pois tanto pode significar que Jesus demorou a ir, quanto que elas demoraram a chamá-lo. Por que, Senhor, o Senhor demorou tanto? O Senhor não é onisciente? O Senhor não está vendo o que eu estou passando, o meu irmão está passando? Ele é uma pessoa que o Senhor verdadeiramente ama. Já no verso 37, que diz assim: mas alguns objetaram, não podia ele abrir os olhos ao cego, fazer este não morrer, que não morresse? Então no verso 37 entendemos os questionamentos, os porquês, entendeu? Ele curou cegos, coxos, ressuscitou mortos, libertou endemoniados. Por que não curou Lázaro? Ele curou o filho do oficial do rei à distância. Nós temos o EAD e nós temos o CAD. CAD quer dizer cura à distância. Ele não curou o filho do oficial do rei? Ele não poderia ter curado o Senhor? É a fase dos porquês. E a resposta, meus irmãos, sempre será que ele não o fez porque é para glória de Deus. Um dos versos mais fáceis de serem ditos, mas mais difíceis de serem vividos, é Romanos 8:28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Às vezes nós perguntamos: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Não consegue entender esta enfermidade? Eu sou um servo, uma serva do Senhor, e eu estou enfermo, meu filho passa por essas necessidades, meu casamento está ruindo. Aonde o Senhor está, Deus? E Ele vai responder: no mesmo lugar que eu estava quando Jesus Cristo foi crucificado. A decepção, muitas das vezes, ela faz parte do nosso processo de maturidade, mas também o amadurecimento da nossa fé. Marta cria no passado: se estivesse aqui, ele não morreria, verso 21. No futuro, eu sei que ele há de ressurgir nos últimos dias, verso 24. Mas não cria que Jesus podia fazer um milagre no presente, verso 39. Quando Jesus fala assim: tirai a pedra, o que ela diz? Senhor, já está há 4 dias, está fedendo. É tão interessante isso, porque a nossa dificuldade é crer que Deus ainda opera hoje. Assim como Ele fez no passado, Ele vai fazer no futuro, mas Ele continua operando de forma maravilhosa hoje.
Nós vimos na conferência missionária de um caso de uma pessoa que ressuscitou. Nós vimos na conferência missionária no caso de uma possessa que foi liberta que ninguém conseguia. Nós estamos convivendo com pessoas ao nosso lado que milagres têm acontecido constantemente. Mas por que nós, que estamos padecendo por uma necessidade e agora num processo de maturidade, não entendemos que o Senhor ainda opera hoje? Pode ser que você tenha orado pelo seu casamento e o vê mais perto da dissolução. Pode ser que você tenha orado pela conversão do seu cônjuge e o vê cada vez mais endurecido. Você tem orado pelos seus filhos e eles continuam mais distantes de Deus. Você tem orado pelo seu emprego e as mudanças nunca aconteceram. Você tem orado por sua vida emocional e ela ainda parece um deserto. É o seu caso. Por favor, o próximo slide, eu quero dizer para você o seguinte: precisamos crer hoje. Jesus não é o grande eu era, nem o grande eu serei. Jesus é o grande eu sou. Ele é a solução para a sua vida, para a sua necessidade, para a cura da sua enfermidade, para a restauração do seu lar, para a transformação do seu emprego, para a mudança da sua vida. Ele é o grande eu sou. Mas Deus também nos ensina com o amadurecimento que Ele se identifica com a nossa dor, com a nossa necessidade. No verso 35, diz: Jesus chorou. Nós vemos que Jesus se importa com a nossa dor. A reação interna de Jesus provavelmente é pela presença de doença, da morte e do dano que essas causam na vida humana. Por isso ele chorou, mesmo sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro. Jesus chorou, por quê? Porque ele se identifica com a nossa dor. Ele verdadeiramente se importa conosco. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele chora com você, Ele sofre por você, Ele se importa com você, Ele identifica-se com a sua dor. Jesus sabe o que é a dor de um sem-teto, pois ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus sabe o que é a dor da solidão, pois nas horas mais difíceis ele estava só. Foi deixado só no Getsemane, na cruz. Jesus sabe o que é a dor da perseguição, pois foi caçado por Herodes, vigiado pelos fariseus, odiados pelos escribas, entregues pelos sacerdotes. Jesus sabe o que é a dor da traição, pois foi rejeitado pelo seu povo, traído por Judas Iscariotes, negado por Pedro e abandonado pelos discípulos. Jesus sabe o que é a dor da humilhação, pois foi preso, espancado, cuspido, nu, pregado na cruz como um criminoso. Jesus sabe o que é a dor da enfermidade, pois tomou sobre si a nossa dor e a nossa enfermidade. Jesus sabe o que é a dor da morte, pois suportou a morte para arrancar o aguilhão da morte e nos trazer a ressurreição. O próximo slide: aquele que enxuga as nossas lágrimas, chora conosco. Ele não é indiferente à sua dor, é um Deus presente que te ama e se importa com você. Terceira e última fase do milagre está do verso 38 ao 46. Jesus já havia perguntado onde havia sepultado o morto e se dirigido para o local. Eu creio que esse momento é o clímax da passagem. Ele então manda: tirai a pedra. A pergunta é: será que Jesus não era capaz de remover a pedra? É claro que sim. Mas precisamos entender que Deus confia aos homens aquilo que eles são capazes de realizar. Ressuscitar os mortos, só Deus pode fazer, então Ele não vai te pedir. Aquilo que está ao nosso alcance,
sempre devemos fazer. Não podemos verdadeiramente ficar com os braços cruzados. Nós aprendemos aqui, o próximo slide, é que o poder de Deus não anula a responsabilidade humana. Aquilo que você pode e é capaz de fazer, você deve fazer. Algumas lições importantes. A primeira é a lição da pedra. O Senhor nesta manhã está nos dando uma ordem de tirar a pedra, assim como Ele deu naquele momento. No verso 39, tirar a pedra. Tirar a pedra significa enfrentar uma situação que não queremos mais mexer. Tirar a pedra causaria dor em ver a situação de Lázaro. É tocar em uma situação que só nos trará mais dor. Mas quando o Senhor manda, é para trazer o alívio e a cura. É abrir a porta para algo que já cheira mal. Nós temos medo de enfrentar o nosso passado e também a nossa dor. A pedra naquele momento era algo físico e foi retirado. A minha pergunta para você nesta manhã: qual pedra ou pedras precisam ser removidas da nossa vida para que o poder de Deus se manifeste de forma milagrosa e extraordinária? Quais são as pedras da sua vida que precisam ser tiradas? O milagre o Senhor fará. Retirar a pedra só depende de você. Eu poderia elencar algumas pedras. A tradição. Nasci num lar assim, fui ensinado pelos meus bisavós, avós, pais, e eu não quero mudar por causa da tradição. As pedras podem ser o vício, vícios lícitos como a bebida, o cigarro e outras coisas mais, como os vícios ilícitos, as drogas e tantas outras coisas mais. A pedra pode ser o orgulho, em não deixar com que o eu se submeta à vontade do Senhor. Não dar o braço a torcer. A pedra pode ser a imoralidade, seja ela sexual ou tantas outras mais. O Senhor, Ele te manda, não te pede, para que você tire a pedra. A pergunta é: o que você vai fazer agora? Vai tirar a pedra? Ou vai dar a desculpa que cheira mal? Deus quer operar um milagre, querido, em sua vida. Mas você precisa tirar a pedra. Algo que era impossível ao homem, pelo fato dos 4 dias, o milagre aconteceu. Existia uma lenda, naquela época, de que após a morte, o espírito ainda ficava rondando até 3 dias. No 4º dia, ele abandonava. E o Senhor então foi no 4º dia para que não tivesse nenhuma desculpa ou argumentação contrária ao milagre. E ali, quando não existia mais esperança, Ele mudou a realidade. Mas foi preciso tirar as pedras. Lázaro, ele não conseguia isso, porque ele estava sepultado dentro daquele local. A pedra era muito grande para a força que ele assim possuía. Então, o Senhor usou pessoas para tirar as pedras. Você que nos assiste, você que está aqui presenciando esse culto, pode ser que você está dizendo assim: olha, pastor, eu não consigo tirar a pedra. Eu sei, é difícil. Mas o Senhor te colocou neste lugar porque existem pessoas capazes de te ajudar a tirar as pedras para que você verdadeiramente seja livre e viva uma novidade de vida e um milagre aconteça na sua vida. A pergunta continua: você vai tirar a pedra? E aí o texto nos mostra 2 tipos de pessoas. Primeiro, o morto-vivo.
Lembra lá de Romanos, onde diz assim no verso 11: assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. O morto-vivo é o do verso 45. Muitos dos judeus, vendo o que Jesus havia feito, creram nele, ou seja, tiraram a pedra da tradição, dos ensinos passados e tantas outras coisas, do orgulho. E o fato deles crerem no Senhor Jesus, eles se tornaram mortos para os pecados e vivos para Deus. Com essa atitude, aconteceu o maior milagre que podia ocorrer, que pode ocorrer na vida do ser humano. O maior milagre não é a cura de um morto em estado de putrefação. O maior milagre é a salvação em Cristo Jesus. E é exatamente isso que o Senhor espera de você. É exatamente isso que Deus quer mudar na sua vida. Um outro grupo de pessoas foram os vivos mortos, os quais estavam mortos em vossos delitos e pecados, lá de Efésios capítulo 2, do verso 1, parte B até o 3. Diz que eles viram aquilo e foram dizer aos sacerdotes. Vemos então isso no verso 46. Vemos que outros rejeitaram a ordem de Jesus e não tiraram a pedra, pois não creram em Jesus, apesar de tudo que presenciaram. O destino deles, infelizmente, é o lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos, conforme Mateus 25, 41. O Senhor não quer isso para a sua vida. Ele quer, na realidade, fazer um milagre. Feche seus olhos. Deus, existe um povo que nos assiste, que vão ainda nos assistir, mas existe também esses que aqui estão. Nós compreendemos que existem necessidades, nós não podemos retardar em buscar em Ti ajuda, temos que cultivar, Senhor, a nossa amizade com o Senhor, e não é o fato de sermos Seu amigo que estamos isentos das intempéries desse mundo, mas o Senhor se importa conosco, o Senhor ameniza a nossa dor. Pai, nós compreendemos que também existe um processo de maturidade, e nesse processo de maturidade muitas das vezes nós nos decepcionamos, mas o Senhor nunca chega atrasado, o Senhor sempre chega no tempo certo e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Isso é fato. O Senhor fortalece-nos a fé, e muitas vezes nós cremos no passado, nós cremos no futuro, esquecemos que o Senhor é um Deus presente, o Senhor é o grande eu sou, e o Senhor está aqui, e o Senhor quer operar de forma tremenda na vida de cada um aqui, Pai. O Senhor se importa, Pai, com cada um de nós. A nossa dor, Pai, ela não é escondida de Tua presença, mas o Senhor sabe todas as coisas, e o Senhor chora conosco, mas o Senhor enxuga as lágrimas dos nossos olhos. Mas, Pai, agora chegou a fase do milagre. Nós vemos um milagre extraordinário, Senhor, na vida de Lázaro, o morto há 4 dias, ressuscitando, mas também nós vimos o milagre na vida de alguns judeus zelosos, pois eles creram em Ti, Senhor, e nós entendemos que todo esse processo, nós precisamos tirar a pedra. Qual a pedra, Senhor, que a Tua igreja precisa tirar? Qual é, Senhor? Fala em cada coração, ministre, Senhor, em cada vida. Continue com seus olhos fechados, querido. Meu irmão, minha irmã, se você entendeu quais as pedras que estão ainda te impedindo de experimentar a presença do Senhor e o milagre, o Senhor quer que você tire. E se você entendeu isso, eu quero orar com você, e você
repita comigo as palavras que eu estarei dizendo, e assim confirmando a oração que eu farei. Ore comigo, seja de forma audível ou só no seu coração. Senhor Jesus, nesse momento, eu compreendi as fases de um milagre. Eu tenho necessidade, Senhor. Eu sei que existe um processo de amadurecimento, mas eu creio, Senhor, que como no passado o milagre aconteceu, esse milagre também pode acontecer na minha vida. Eu quero retirar a pedra, Senhor, da tradição, do orgulho, do vício e de tantas outras coisas mais. Quero te convidar, Pai, para entrar em meu coração, ser Senhor da minha vida, e assim que eu possa, então, ser chamado de filho do Altíssimo. Pai, em nome de Jesus, que eu te peço, tire a pedra e me ajude nesse processo. Continue com seus olhos fechados. Eu tenho um desafio para você, e esse pode ser o fato de você tirar a pedra. Você que orou comigo, tire a pedra levantando uma de suas mãos. Alguém? Levante suas mãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém? Amém. Glória a Deus. Mais alguém quer tirar a pedra? Esse é o momento. O milagre vai acontecer. Há alguém? Levante a sua mão. Tire essa pedra. Amém. Estamos te vendo aí atrás. Mais alguém? Amém. Agora eu quero fazer, pode abaixar o braço. Eu quero fazer uma outra oração. Pode ser que você tenha necessidade de estar retardando. Pode ser que o seu processo de maturidade tenha sido concluído nesta manhã e você precisa de um milagre, seja no seu casamento, seja na sua vida ou em qualquer outro lugar. Agora sim, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Quem está precisando de algo sobrenatural de Deus, sai do seu lugar, levante, vem aqui. Você também que levantou a sua mão para retirar a pedra, vem aqui à frente, nós queremos orar com vocês. Saia, não tenha medo, tire a pedra, porque Deus há de fazer grandes coisas na sua vida. Deus, nós te glorificamos, Pai, pela decisão que o teu povo de colocar as suas necessidades diante do teu altar, bem como, Senhor, pela decisão de tirar as pedras. E assim, ó Deus, como aconteceu na vida, Pai, de Lázaro, que haja um milagre tremendo, sobrenatural, Senhor, aqui neste lugar, aonde quer que esse vídeo chegue. E Deus, que possamos assim testificar as grandezas do Senhor, o poder maravilhoso do Senhor de mudar histórias, realidades, famílias. Pai, nós cremos e entregamos a nossa vida na certeza, Senhor, de que no tempo oportuno, grandes coisas acontecerão em nós, e nós testemunharemos, Senhor, o poder maravilhoso do Senhor operado em cada um. Pai, nós não sairemos da mesma forma que aqui entramos, nem que assistimos esse vídeo, mas seremos e somos transformados pelo mover do Teu Espírito no nosso lugar. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Pai, e agradecemos. Amém.